Estamos mais uma vez nessa trajetória, aprendendo, né, o que Joana olhou a nossa evolução, o que ela está trazendo de conteúdos, de instrumento para a nossa evolução. Então, nós estamos dando prosseguimento a essa sequência dos 4 pilares da psicologia transpessoal. Vamos, então, ao nosso início de encontro, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, que trouxe tantos mensageiros para nos ajudar, fazendo com que, cada vez mais, alcançássemos o entendimento da verdade da vida. Assim, pedimos autorização para o início do nosso encontro de hoje. Graças a Deus. Vamos, então, dar prosseguimento ao nosso trabalho. Olha só, Joana de Ângeles, a nossa linda mensageira, combinado com Divaldo Franco, que coloca no início da nossa sequência do 4º pilar, sem o passo inicial, ninguém vence as distâncias. Então, ela quer dizer que nós temos que primeiro compreender o 1º pilar, para depois entender o 2º, o 3º e agora o 4º pilar, que é onde nós estamos trazendo para vocês. O 4º pilar é o aprender a amar. Quem não gosta de amar? A gente precisa aprender a amar, mas numa extensão muito maior do que a gente está acostumada, que não é esse amor superficial. É aquele amor incondicional que Jesus ensinou, que Ele mostrou para nós e que nós precisamos aprender a seguir. Hoje, no 4º pilar, nós vamos trabalhar as buscas da humanidade. Já vimos o êxito e a fé, e hoje vamos continuar com a força e a harmonia. A busca de um sentido existencial por parte do ser humano é a força inata, é aquilo que impulsiona para o progresso. Se eu não estiver buscando um sentido para a minha existência, eu perco a motivação. Então, o que me impulsiona é buscar esse sentido da minha existência, o sentido da minha vida. Quando eu identifico esse sentido, eu vou fazer com que ele seja o objetivo básico para ser conquistado. E eu vou empenhar todos os meus recursos para chegar a essa meta. Trata-se, então, de um sentido pessoal. Ninguém pode dar para a gente o sentido da existência. É nosso, nós é que temos que buscar. E aí, isso se torna um instrumento também da nossa identidade. Porque esse sentido, ele marca a identidade de cada um de nós. É particular. Vamos falar hoje sobre força. A crença afirma que os idosos são fracos, mas isso está fundamentado em observações que não têm estatísticas, não têm valores reais para a criatura humana. Não existe uma prova de que chegou a determinada idade, enfraquece as pessoas. Há muitos jovens fracos pela constituição orgânica, mas não impede de crescer e se realizar. Então, a fraqueza da constituição orgânica não impede que as pessoas cresçam. Então, a fraqueza também, constituição orgânica do idoso, não impede que eles façam várias coisas. O idoso também, fraco ou forte, ele pode manter o equilíbrio, pode manter o comportamento social, espiritual, humano. Não significa que ele tem que ficar isolado, que ele tem que ficar inerte na vida dele. A prática de exercícios dentro da faixa etária, alimentação bem orientada, pensamentos edificantes, leituras que sejam enriquecedoras, atividades gratificantes, coisas de lazer, que eles gostam, hobbies, é o cardápio excelente para a manutenção
da idade plena, e com isso, da força do espírito. Homens, mulheres, em idades avançadas, muitos prosseguem trabalhando, realizando obras, inclusive, memoráveis. Enquanto tem jovens e pessoas maduras que não produzem nada, não se beneficiam com as realizações. Então, não são úteis para as pessoas. Então, tem idosos que são úteis sempre, vão até o final sendo úteis. E tem jovens que não são úteis e ficam lá, deitados em berço esplêndido. Não se trata, portanto, de um resultante da idade, mas de uma disposição interior de viver, de participar dos desafios humanos. Isso é uma coisa intrínseca em cada um de nós. Como se pode medir a força de um indivíduo? Não será pelo vigor dos bíceps, mas pela sua capacidade de administrar a existência, de enfrentar dificuldades, de resolver desafios, de lutar e vencer situações controvertidas. Nós temos ali a retirada do corpo, do músculo, na ideia da força. Então, não é por aquele músculo todo que eu vou dizer aquela pessoa é forte, mas vamos olhar por dentro dela, vamos olhar como está o seu espírito. Ah, ele tem aquela força, mas ele não vence nada, ele é parado, ele é inerte. O outro não tem, não tem músculo nenhum, é fraquinho, mas ele vence as dificuldades, ele enfrenta as dificuldades. Então, há vigor para ensinar, para ajudar com a experiência, para nutrir de sabedoria as pessoas, para conduzir o pensamento, e não apenas para carregar peso, para exibir musculatura, que é conseguida, às vezes, com a ação de exercícios físicos ou sob a ação de anabolizantes. Então, não é uma força que é conseguida internamente, que tem dentro do seu espírito, que você vai levar a vida inteira. Por quê? Porque essa musculatura, ela fica depois que nós passarmos para a vida espiritual. Então, exibir musculatura não está dizendo nada sobre o espírito. Por quê? Ele está conseguindo aquilo de forma momentânea. Mas a sabedoria, a experiência, o potencial, habilidades, tendências para ensinar, tendências para ajudar, tendências para cuidar da saúde do outro, isso é inato e você vai levar para o resto da vida. A ausência do vigor mental, físico e mental, não é problema somente da velhice. Pode resultar de outros fatores. Naqueles indivíduos que são atribulados demais, rebeldes, que abusam da energia, faz com que a saúde fique abalada. Isso pode ser normal com qualquer idade. Aquelas pessoas que pegam muitas coisas para fazer, ela trabalha de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, às vezes nem dorme porque tem um sono atribulado, abusam da energia, ficam na academia de manhã, de tarde, de noite, todos os dias tem que passar na academia para fazer o seu esforço, muitas vezes estão abusando da energia. Rebeldes, não querem fazer nada, e gritam e se irritam, ficam indignados com as coisas, também estão abusando desse vigor, dessa vitalidade que tanto usa no físico quanto no mental. Mais uma das buscas da humanidade, harmonia. Harmonia. Quando você olha um ambiente harmônico, ele pode ter peças completamente divergentes, mas você olha e se sente bem, você percebe o equilíbrio. Não precisam as pedras ser iguais, não precisa o ambiente ser igual, ser com a mesma estrutura. Não. Ali nós vemos uma ideia de harmonia perfeita lá. Tudo no lugar equilibrado e dá um contexto também harmônico na situação, na paisagem. Então, a harmonia universal, ela resulta da diversidade de formas, de expressões, de apresentações, em processos de sintonia, de similaridade.
Então, mesmo tendo várias diversidades no universo, todas essas expressões, essas formas, essas apresentações, elas precisam de sintonia. Ali nós vemos uma diversidade de pedras, mas elas estão em sintonia. Por isso, não cai o montinho que fizeram das pedras. Isso porque há uma similaridade de energia, uma similaridade de acordo nos pesos. Tudo isso alcança a harmonia. E isso acontece no universo. Dessa forma, quando a gente identifica qualquer valor relevante, especialmente na bondade de pessoas e animais, em elevados objetivos da vida vegetal, é preciso planejar retribuir esse sentimento. Então, quando eu vejo as plantas tão arrumadinhas, tão belas, trazendo enfeite na nossa paisagem, eu tenho que retribuir. Por quê? A planta, o animal que está ali fazendo festa na gente, balançando o rabinho quando você chega, eu tenho que dar essa troca para quê? Para manter a sintonia. É claro que ele está fazendo a maneira dele, eu vou fazer a minha maneira. Mas há uma similaridade de intenção. Todos nós, o bichinho, a planta e os homens, precisam ter a mesma intenção, que é não prejudicar, o outro não está lá para me morder, a planta não está lá para murchar, então eu tenho que cuidar dela, eu tenho que cuidar do animal, eu tenho que fazer carinho na planta, eu tenho que fazer carinho no animal, eles estão me dando carinho também. Então eu tenho que ter esse acolhimento. Isso é que vai mantendo a harmonia da situação. Partindo da intenção, quando eu tenho o desejo dessa devolução, há um natural fenômeno de retribuição. É claro que jamais desenvolvida no seu mundo interior. Essa bondade, ela está dentro de nós. Ela está intrínseca nas plantas, intrínseca nos animais que já são passíveis de viver em civilizações, porque eles já têm essa intenção, essa possibilidade de retribuir a bondade que a gente faz para eles também. Há ainda animais que não têm essa intenção de bondade, então eles ficam num ambiente onde há sintonia com eles, onde há similaridade. Você não vê no mundo animal ficar todo mundo brigando, a não ser que seja por uma defesa. Então eles vivem lá no caminho deles também. Agora, se nós formos lá, invadirmos, se nós levarmos agressões, eles vão retribuir, porque eles têm que se defender. Vamos ver, então, aqui a retribuição, a luz que nós vamos poder retribuir ao universo. A nossa luz, a nossa energia, essa força, essa expressão luminosa que vai fazer com que eu retribua. E aquela florzinha que estava ali, quase perdida naquele universo, ela vai começar a ganhar força também, porque ela vai trazer aquilo que ela recebeu e ela vai também devolver para você, em agradecimento, a sua contribuição. Então, a harmonia sempre resulta de uma identificação entre o ego e o self, que é a conjugação de esforços para o bem-estar do ser. O que eu quero dizer com isso? Identificação entre ego e self é você conseguir entender qual é a sua essência, não ficar brigando com ela, nem bloqueando essa essência de produzir atitudes harmônicas, atitudes bondosas, e não ficar se defendendo, porque o ego, se defendendo, ele cria desarmonia com o self,
Mas se ele entender qual é a essência do ser humano, para que o ser humano está aqui, o bichinho, ele não foge da essência dele. A planta também não foge da essência dele. O homem, ele muitas vezes foge da essência dele porque ele cria argumentos para justificar determinadas condutas que não são da essência humana. São mais da essência animal do que da humana, que é constante posição de defesa. Temos que buscar essa identificação. Isso é interno. Quando eu interajo reciprocamente com essa identificação de propósitos, eu começo a criar uma estrutura saudável da minha personalidade. E aí, essa estrutura me fortalece, enfrentam as necessidades da vida, enfrentamos as ocorrências desafiadoras no processo de crescimento e amadurecimento pessoal. Então, é isso que nós precisamos entender. Como é que eu crio essa estrutura saudável? Identificando realmente com o meu propósito. Porque se eu não tiver uma identificação com o meu propósito, aquele sentido, para mim, não vai trazer nenhuma motivação. Lembra que a gente falou do sentido da vida, que traz motivação? É esse sentido da vida que é a identificação com o propósito. Bom, eu tenho uma meta, essa meta faz parte do meu propósito, eu vou lutar, eu vou realmente me dar, eu vou buscar crescer, eu vou construir uma estrutura que tenha a ver com aquele propósito, e não sair fugindo de um caminho que não é do meu propósito. Na raiz de toda ação enobrecida está a seiva do amor, produzindo vida, sustentando a vida. Usar essa energia vital é um dever. Quando eu tenho uma consciência lúcida da magnitude que tem essa energia vital, eu vou aplicar em prol da harmonia. E aí, o sofrimento vai embora. Eu vou ter paz no coração, eu vou ter paz no meu espírito, porque eu entendi que eu preciso aplicar essa energia dentro de uma direção benéfica, saudável, sem rebeldias, sem agressões, sem defesas. Ela é a vibração positiva que vai conduzir entusiasmo, otimismo e dar colorido à existência humana. Então, ali nós estamos vendo perfeito equilíbrio, entusiasmo, um passarinho, né? Uma ave, trazendo para nós o equilíbrio perfeito de doação, de sintonia, porque eles estão ali se ajudando, eles estão ali mostrando o que eles fazem de compartilhamento. E nós precisamos encontrar isso dentro de nós, identificando a minha personalidade, que está aqui com o ego comandando, com a minha essência, a essência espiritual. Porque a minha essência não é a humana, a minha essência é espiritual. Então, a humanidade precisa entender que todos somos espíritos. E nós temos essa essência espiritual dentro de nós. Então, vamos aqui com as referências bibliográficas do quarto pilar, encerrando mais um aspecto das buscas da humanidade. Vocês consigam passar isso para a consciência e começar a desenvolver na vida de vocês todo esse processo de saúde, de busca de paz interior, né? É importante essa busca de paz interior, porque senão não vamos ter nenhum processo positivo, não é isso? Mas não teremos processo positivo. Teremos processo sempre na busca de coisas materiais, de coisas espirituais. Não alcançamos as coisas espirituais. Então, vamos realmente mostrar que nós estamos buscando
aquilo que toda a humanidade deve buscar. Vamos agradecer sempre. A gratidão é importante, porque isso que estamos recebendo do nosso plano espiritual não tem preço. Nós estamos num caminho que não tem volta. Ou vai ou fica. Ou anda para frente ou estaciona. Não há como regredir. Então, o que a gente aprendeu, aprendeu e vamos levar para frente. Ó, à frente e para o alto. Graças a Deus. Mais uma vez estamos aqui, despedindo desse momento e agradecendo a todo o plano espiritual da nossa fraternidade, que nos acompanha, que nos inspira, instruindo cada vez mais com toda essa sabedoria do nosso mestre, da nossa irmã Joana de Ângeles, para darmos mais solidificação na nossa jornada. Graças a Deus.